Paulo Silva e sejam bem-vindos. E bom, gente, trazendo para vocês mais um react aqui do canal Rafael Ferpa e trazendo para vocês aqui, gente, a sexta parte aqui do vídeo do Pedidi, gente. Quem não se lembra, esse caso aí muito famoso aí do Pedidi, que ele foi preso, né, acusado de vários crimes aí, né. E se vocês não conhecem, veja aí os últimos vídeos aí, se você não está acompanhando, veja os últimos vídeos aí no canal que vocês vão entender, né? Se você está chegando agora, veja os últimos vídeos que vocês vão entender, tá certo? Essa aqui é a sexta parte, com mais coisas aqui que o Rafael Ferpa trouxe sobre esse caso aí, que é muito famoso aí, tá aí na mídia, né? Se você procurar na internet, você vai achar, tá certo? Então vamos embora para mais um react aqui do Rafael Ferpa. As pessoas a fazer nas festas. And they're coming towards me more and they're trying to like take my clothes off. Veja também o que Busta Rhymes, Ja Rule, Diana Ross e Paris Hilton tem a ver com o caso Pedidi. Tudo isso e mais um pouco aqui no canal Rafael Ferpa. Eita lasqueira, eita preula. Galera, é o seguinte, Nike Hilton é uma cantora muito famosa e compositora americana que deu uma declaração bombástica envolvendo o Pedidi. I realize that I'm in the studio with Diddy and Kanye and they're both off their shit. And there's 3 other men, an executive that works with Kanye, his engineer, and his cousin, and me, alone. And I'm like, oh, fuck. Okay. And I haven't started freaking out yet. Like, I know what the situation is. I know, I know this is a bad place to be in, but I don't really feel scared yet, you know? Like, because I'm like, there's other people around. There's other men around, and I know them. Like, I've known them for a while. Like, nothing bad's gonna happen. And I realized all of a sudden that Kanye and Diddy have realized that I'm the only girl in the room. And they're like fucked out of their minds. And they start coming towards me and they're like, don't you want to take your clothes off? Like, it's so hot in here. And I'm like, no, fine. I'm fine like this. And they're like, come on, like, it's just us. Like, we're all just friends. Like, let us just, like, see, like, how you look. And I'm like, okay, I'm fine. And, like, I still haven't gotten scared yet, you know? Like, I'm still, like, this is a bad situation. I'm creeped out, but, like, there's no reason to panic. There's other men here. So they're coming towards me, and I'm like, okay, this is fucked. I don't know where my manager is. I don't know where anyone is. And they're coming towards me more, and they're trying to, like, take my clothes off. And I'm like at that point where I'm like, this is not good, but I'm like still trying to like play it off, just like, stop, you guys are fucking stupid, like, get out of here, like, don't touch me. So they start trying, like, they're like pawing at me, like, they're both drunk, probably on something else. E o pior não é isso, um outro cantor muito famoso está envolvido no caso e ela contou com detalhes. And I started to get a little bit apprehensive because I'm pretty much like backed up against the wall. Like, there's only one exit and I'm pressed up against this door. And I'm still not completely terrified yet, but I'm like, you guys stop, like, stop. And they're getting to the point where they have like ripped my shirt off. And like, I'm like almost fully exposed at this point. And they're both coming at me. And I'm like, you guys, like, seriously, this isn't funny anymore. And I look to my left where his executive is. Like, we know him pretty well. Like, we've been around him a lot. He's literally 3 feet away from me. Like, if I reached and he reached too, like, we could touch. Like, he's that close. And I look and I'm like, hey, like, I give that look where I'm just like, come on, like, step in, like, this isn't cool, like, you're a grown man, like, you're like 50 years old, I know you have a family, like, you know this isn't right, like, do something. And this is the part that for as long as I live, I will never fucking forget. It isn't actually the aspect of being sexually assaulted, that's not what haunts me. It's this. It's as these 2 grown men were pawing at me, trying to take my clothes off, I look over to this man asking for help, and I literally mouth the word help. And we lock eyes, and he looks away. Ela acusou o Kanye West. Eita lasqueira.
Ele ligou sozinho. Isso não é tudo, galera. E a pessoa que ela está acusando também ali é o Kanye West. Quem que é esse? É um outro rapper famoso que já estava envolvido recentemente em um outro caso. Os dois eram muito amigos. Ela estava sozinha ali na sala e ele não quis ajudá-la, galera. Ele simplesmente não quis ajudar. Ela estava ali a poucos metros dele de distância. Ele vendo tudo e não quis ajudá-la com medo do Didi. O Kanye West está sendo acusado também pela ex-assistente dele. Aparentemente ele havia dado uma bebida para ela, bebida batizada, e também havia feito coisas com ela, coisas que ela não queria. Essa assistente se chama Lauren Piciota. Ela trabalhou com ele durante muito tempo e agora abriu um processo contra ele. Ela contou que após ingerir um pouco de bebida ficou desorientada e ficou incapaz de lembrar de todas as coisas que aconteceram ali. Ou seja, no caso da Lauren Piciota ele está sendo acusado e no caso da Nike ele está sendo cúmplice do Didi e não quis fazer nada. Tem um outro rapper que ficou famoso aí no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Eu estou falando do Maze. Ele também era lado a lado com o P. Diddy e após algumas brigas ele se distanciou do Diddy e inclusive começou a processá-lo porque o Diddy estava pegando alguns direitos de suas músicas. Não sei se houve algo a mais, algo assim mais pessoal, porque ele não comentou sobre isso, mas tem um clipe entre os dois que eu quero mostrar pra vocês. Prestem muita atenção na cara que o Diddy faz. Olha lá. Ô louco. Ele dá um sorrisinho, parece. Que isso? Reparem que é algo muito estranho. Cara, eu acho que esse Diddy tem algum problema sério. Um problema sério que precisa ser tratado, não só mental, como algo espiritual também. Prestem muita atenção na foto dessa mulher. Ela é a Tene Geragos. E quem é ela? Ela é uma das advogadas do caso Diddy. Tene foi em um programa de TV e contou coisas estranhas sobre as gravações, sobre os vídeos feitos. E em um desses vídeos estava o Diddy e alguém que ela disse que era muito recently contacted by someone who wanted me to essentially represent them in the sale of one of the Diddy tapes. So, which I declined that because... Wait a minute, say that again, back up. You're saying that there's tapes and they're being shopped? Yes, there have been people already shopping. We've heard about the tapes, but yes. The shopping thing is... Yes, there already have been tapes leaking around Hollywood, being shopped around to individuals in Hollywood, but one particular person contacted me to shop a particular video they were in possession of, and to contact the person who was in the video to see if they were interested in purchasing the video before it became a public knowledge. I've heard this before, so like a catch and kill? Catch and kill, correct. Wow, and I guess you can't reveal the person who is on. No, I can't explain who the person was, but Mr. High profile? Eu já havia comentado aqui no vídeo anterior sobre essas gravações, esses vídeos que o Diddy faz de famosos e vende por muito. O último foi vendido a $500 milhões e foi pago aí com criptomoedas. Mr. Combs was in the tape, and this other person is, I would venture to say, more high profile than Mr. Combs. Really? And you've seen it? I've seen stills of the video. Okay. So you can verify that it exists, that it's real, that the other person in the video is very visible. It's no question if it's that person in the video, and I can tell the video was pornographic in nature. Oh my. All right. So we know that he videotaped a lot of activities at his home, did he? And it sounds like there was probably a lot of hidden cameras as well. Is that what is being talked about? Yes. This was actually in his Atlanta home, at a home he had in Atlanta at one point. And it does seem that the person isn't like looking into the video, so it's, to me, doesn't seem like that person knows they're being videotaped. It doesn't seem like they're active participant in the videotaping, like they're being surreptitiously recorded. Ela afirma que viu algumas partes do vídeo e disse que a pessoa era mais famosa que o próprio Diddy. Existe a suspeita que pode ser o Justin Bieber, não estou afirmando, é uma suspeita. Eu consegui um outro vídeo também do Justin Bieber em 2016, quando ele estava na festa e havia ganhado aquela jaqueta lá da gravadora do Diddy, chamada Bad Boy Records. Prestem atenção, eu quero que vocês reparem bem na cara do Justin, porque ele não aparenta estar normal. Parece que ele tá meio estranho o Justin Bieber, velho. Esse lugar aí. Parece que já logo o que acontece nessa festa aí é algo sinistro, velho. O Justin Bieber não pode estar bem, não, mano. Tá estranho, parece.
Aconteceu alguma coisa nessa festa aí. Coisa muito sinistra. Tempos depois, o Justin Bieber encontrou o DJ na rua e vou mostrar o vídeo pra vocês, mas eu quero que vocês reparem nos detalhes, galera. Reparem nos detalhes, por quê? O Justin aparenta estar totalmente desconfortável e o DJ vai abraçá-lo, coloca a mão nas costas, coloca a mão no peito, começa a bater, aparentemente verificando se não havia uma escuta, para ver se ele não estava gravando algo. Pelo menos é isso a impressão que eu tive. Reparem vocês e tirem vocês as suas conclusões. Fica estranho, rapaz, olha lá. Essa mulher que vocês estão vendo se chama Adria Sherry English. Quem é ela? Ela foi contratada pelo Didi em 2004 e 2005 para se apresentar em suas festas. O Didi a conheceu em uma casa noturna. Ela era uma dançarina dessas de polydance. Só que o que acontece nesse caso, galera? Ela afirma que durante a festa tem vários convidados, depois as pessoas vão saindo aos poucos e aqueles que permanecem ficam para as festas pesadas, que são as famosas freak-offs, que acontece ali a mais ou menos depois das 2 da manhã. E ela afirma que foi obrigada a fazer coisas com várias pessoas, coisas que ela não queria fazer com vários homens. E ela abriu um processo contra o Didi, e isso repercutiu nas redes sociais, nos jornais, e até ela mesma postou em seu Instagram e em seu Facebook. E além disso, vou deixar a frase que ela comentou aqui, mostrando as pessoas famosas que ela viu lá. Eu vi Busta Rhymes lá, eu vi Ja Rule, vi Diana Ross com seu filho Evan, eu vi Paris Hilton e o reverendo Al Sharpton. E ainda ela se perguntou o que um reverendo estaria fazendo em uma dessas festas. E galera, tem pessoas famosas que vão nas festas, não sei se participam das freak-offs, mas vão às festas ou iam frequentemente. Vocês sabem que eu já havia comentado aqui dos irmãos Wayans, né, que são os produtores aí de vários filmes, até o filme As Branquelas, que fez referência às festas do Didi. Só que o Marlon Wayans, ele foi convidado a um programa e deu uma entrevista. Eu quero que vocês prestem atenção na cara dele. Ele afirma que ia às festas, mas que não ficava até o final. Quando a coisa começava a esquentar, ele saía fora. Só que se você reparando na cara dele, mas eu tive a impressão de que ele estava mentindo. Prestem muita atenção. Going on in these Hollywood parties? I left early. Because people think that I've been to plenty Diddy parties. I left early. I swear to you, I never seen stuff that they claim to be going on. I never seen it. I never those aren't the type of parties that I go to. I don't frequent those type of parties, and even if I go, like I said, I've never seen any of this. I'm like, when I hear about it, when did that happen? At what time did this go down? E a Jaguar voltou a contar coisas sobre o caso Didi. Ela voltou a falar sobre o caso da Aaliyah. Para quem não conhece essa história, a Aaliyah foi uma jovem que bombou aí nos anos 2000 e em 2001 misteriosamente perdeu sua vida. Ela estava indo gravar um clipe com a equipe ali do Didi, do Jay-Z, que eles tinham a gravadora, a Bad Boy Records já na época. Prestem muita atenção no que ela disse. Speak on Aaliyah. People really was honed in when you spoke on Dame Dash, Aaliyah, and you're speaking on something where you're saying, I wish that situation would be investigated further. No, to be investigated. Period. It was never investigated. Hype was never questioned. Lenny Kravitz made a statement, and it was never publicized. She was unconscious. She didn't choose to get on that plane. There were phone calls made. There were witnesses who signed NDAs. Why would you need to sign a non-disclosure agreement about a plane crash and what happened leading up to it? Please, someone Rapaz, ela tá answer dizendo that. tudo. Why the fuck would you need to sign? A nigga don't ask.
Avião. About a plane crash. If it was accidental, why would any testimony about what happened leading up to it need to be covered under a non-disclosure agreement if there wasn't foul play? There are people who did short sales on their stocks right after that, made a lot of fucking money, including Sean Carter. Now I'm going to ask you, why would non-disclosure agreements need to be signed for an accident? There were over 25 non-disclosure agreements cashed out and recorded regarding the death of that beautiful girl and every other human being that died on that plane with her. Jaguar afirma que a Lia foi colocada no avião já dormindo, ou seja, ela nem sabia que estava entrando em um avião, e várias outras pessoas que foram envolvidas assinaram um acordo para não divulgar nada do que aconteceu ali. Mas muitos não sabem a podridão que existe por trás. Agora tudo está saindo à tona. O Jay-Z, velho. Rapaz. Mas ainda tem gente que idolatra esses caras. Vocês, o que tem a dizer sobre o vídeo de hoje? Vocês curtiram? Se curtiram, deixa o like, galera, aqui. Isso me ajuda muito. E não esqueça, por favor, de comentar aqui embaixo o que você achou e deixar assim, eu quero a parte 7. Se você quiser a parte 7, deixa aqui, porque isso me ajuda muito, me incentiva a criar a parte 7. Que Deus abençoe vocês e a família de vocês. Se inscrevam no canal Rafael Ferpa. Eu vou deixar aquele grande abraço. Nice. Rapaz, gente, esse caso é mais sinistro que a gente pensou, hein? O que vocês acham aí, gente? Rapaz, esse caso desse pedido aí tem mais coisa, né? Rafael Ferpa tá trazendo muita coisa, né? O que vocês acham aí, gente? Esse vídeo aqui foi um vídeo muito longo, né? Porque o vídeo aqui do Rafael, né? É um vídeo muito longo aqui, a parte 6 aqui desse caso do pedido aí. É muito estranho, velho. Esse cara aí, rapaz, é muito estranho. Então, gente, esse aqui foi mais um react. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like aí, tá certo, gente? Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.